Deixa-me começar por referir aqui que, para uma criança cujas primeiras memórias é a incerteza da vida da mãe e essa memória é prolongada, esta noção da morte é uma noção muito mais familiar do que, se calhar, para muitas das pessoas. De facto, essas são as minhas primeiras memórias. E eu fui uma dessas crianças marcado por esse facto. Chamo-me Paulo Pereira da Silva, tenho 57 anos, sou natural de Abrantes. Não sei se por isso, não por isso, mas eu sempre tive uma grande vontade e uma grande sede de absoluto, e nessa sede de absoluto levou-me à ciência, da ciência levou-me à física, da física levou-me à física teórica, à física quântica, para acabar, às vezes a vida dá muitas voltas, para acabar... estudei no estrangeiro, estudei em Lausanne, mas para finalmente acabar profissionalmente na Renova a fazer papel higiênico, que não tem nada a ver com coisa nenhuma destas, como foi aqui dito. Muito boa tarde a todos. E quero agradecer o facto de me estarem aqui a ouvir agora. Isto só se deve à generosidade do professor José Eduardo Franco, porque eu não sei muito bem o que é que estou aqui a fazer. Tentei aqui na mesa convencê-los a eu não falar e continuarmos a ouvir a performance fantástica que foi aqui feita, que acho que teria muito mais interesse, mas não me deixaram, portanto vou partilhar convosco algumas ideias e algumas experiências pessoais. Eu não sou um académico, não estudei nada destes assuntos, estou rodeado de especialistas num tema que a mim me interessa bastante e que gostaria de partilhar convosco algumas ideias que são minhas e com toda a humildade. Deixa-me dizer, eu não sei se este convite teve um bocadinho a ver com uma fotografia que o professor José Eduardo Franco uma vez me pediu, uma fotografia minha. E eu tenho uma grande paixão, devo-vos dizer, pela literatura francesa do século XVII, foi aqui falado como o século da morte, porque sou muito pascaliano e através de Pascal um bocadinho todo o primeiro jansenismo francês ligado a Port-Royal, que é uma coisa que me interessa muito. Portanto, sempre gostei muito até de um ponto de vista da arte, as vanitas, esse tipo de coisa. E uma vez pedi a um amigo meu que me fizesse se eu posso dizer, uma vanitas comigo, rodeado dos meus objetos, e eu acho que se calhar é a única razão que eu pude vir para estar aqui hoje, foi uma imagem que eu tenho no meu site e que tenho aqui nos meus cartõezinhos, em que eu vou dizer. De facto, a morte para mim, nessa imagem está uma caveira, pronto, uma caveira verdadeira, que eu gosto de ter sempre presente à minha volta. A morte para mim foi algo fundador naquilo que eu sou. Portanto, é mesmo fundador. E deixem-me dizer, e nesse sentido, hoje em dia que se fala muitas vezes no mundo pós-morte, eu se calhar vivi e vivo no mundo, se calhar mais no sentido de São Francisco de Assis, ligado à irmã morte. E de ver a morte como uma coisa natural, como verdadeiramente uma irmã, e gosto de o chamar. Gostei muito desta frase que está aqui, do Fénelon, não estão a ouvir, mas que falou que é muito interessante e muito no sentido daquilo que queria aqui falar um pouco convosco. Algo que me faz às vezes alguma confusão, é a maneira como se lida com a morte hoje em dia. Eu gosto de pensar em abraçar a morte de forma íntima, porque ela está presente em todos nós. E acho que hoje em dia muitas vezes se esconde a morte como se fosse uma coisa vergonhosa ou uma coisa suja, e não uma coisa natural. E isso é algo que às vezes me confunde, que não consigo perceber. E não teria que ser assim. Falar sobre a morte é sempre uma coisa muito difícil. Eu acho que é um conceito com o qual se deve lidar, eu acho, com muita transparência, com muita verdade e, sobretudo, com uma enorme delicadeza. Com a delicadeza com que nós devemos abordar todos os mistérios, porque, no fundo, a morte é um mistério, ou é o mistério, e é um mistério que nós levamos todos no nosso íntimo, ou que trazemos todos sempre no nosso íntimo. Portanto, essa delicadeza, mas muito ligada
à verdade e muito ligada à transparência. E gostava aqui de abordar esse mistério, se eu posso dizer, um bocadinho de duas formas. Um sobre o que é que a meditação da morte trouxe um bocadinho como interrogação para a minha vida e depois falar um bocadinho também sobre o abraçar a própria morte. Em relação ao primeiro mistério que nós levamos todos e o que é que esta meditação me trouxe na minha vida, deixem-me dizer, talvez este jansenismo todo francês que me influenciou muito, mas não foi só, enfim, todos os pensadores. Eu vinha para aqui hoje a conduzir no carro e vinha a ouvir uma tradução da vida de Teresa d'Ávila para inglês, uma tradução nova, muito interessante, porque com uma linguagem mais moderna e que eu acho que é um bom contraponto com aquelas que muitas vezes nós lemos num castelhano perfeito da Madre Teresa, mas muito da sua época. E muitas vezes nós falamos muito, ou melhor, hoje em dia não se fala muito dos novíssimos, mas é algo que a mim me faz sempre pensar um bocadinho o que é que acontece depois. Enfim, antigamente falava-se da morte, julgamento, purgatório, inferno, mas este fim último da nossa existência ou da nossa vida, para mim é algo muito importante. Na minha formação de física podia dizer que nós somos todos pó de estrelas e, portanto, pouca importância tem. Mas eu acho que não é assim. E meditar, eu acho que meditar na morte faz-nos relativizar imensas coisas. Relativizar tudo à nossa volta. E para mim talvez seja o aspecto mais importante, de pôr as coisas no seu certo sítio. Por isso que eu gosto às vezes de ter esse facto sempre à minha frente, porque às vezes nós preocupamos no dia-a-dia com milhares das coisas que não têm importância nenhuma e que não vale a pena. Portanto, ter essa capacidade, eu diria, de nos focalizarmos no essencial e não andarmos perdidos em coisas menos essenciais é algo que a mim me é muito importante. E deixem-me dizer, às vezes eu tenho sempre uma dezena comigo que está sempre no bolso e que tem uma caveira e que eu gosto de ter na mão, às vezes quando tenho uma coisa, gosto de apertar e de estar a sentir no bolso esta relativização em relação à importância das coisas. De alguma forma é um absoluto meu. Esta meditação sobre a morte é um absoluto para mim. Depois faz-me um bocadinho pensar onde é que eu devo colocar a esperança daquilo que devo fazer. Onde colocar a esperança? O que é que eu acredito? O que é que devo esperar? Qual é o sentido da minha vida? Para que é que eu vivo? Para que é que estou a fazer as coisas? Qual é o sentido da vida? E finalmente, se calhar, ter a noção que cada momento é um momento importante. E se eu na minha vida conseguisse, que não consigo, mas se conseguisse que todos esses momentos fossem vividos de forma, eu diria, positiva e que pudesse acompanhar os outros de forma positiva neste caminhar que é a nossa vida, isso seria, para mim, muito, muito importante. Mas a noção do momento e da importância dada a todos os momentos, vou voltar a isso mais tarde, é uma coisa que é muito, muito importante. Com alegria, com muita alegria. Portanto, o facto de meditar sobre a morte não tem que trazer tristeza ou coisa alguma. Pelo contrário, tem que nos trazer à vida. Foi muito bem dito aqui a propósito dos egípcios esta manhã, dessa vontade de viver e de aproveitar a vida. Outro assunto, para tentar ser um bocadinho rápido, outro assunto que gostaria de abordar, portanto, não diz respeito à minha vida do dia-a-dia, mas agora à morte, em geral. Abraçar a morte, a minha ou a dos outros que estão à volta.
a Irmã Morte, como eu gosto, como lhe chamei um bocadinho. E agora permitam-me contar-vos uma história que me aconteceu há 2 meses ou 3 meses, não sei, muito recente, que eu estava com um monge cartucho em Évora, a falar, estávamos todos, e depois despedimos-nos no fim, era no recreio deles de domingo, e o irmão José Maria, que deve ter, não sei, perto de 90 anos, e que anda numa cadeira de rodas elétrica, se calhar a fazer um bocadinho ralis nos claustros de Évora, da Cartucha de Évora, e que é das Canárias, enfim, que é com muita graça, que era antigamente uma pessoa que se ocupava dos tratores, das coisas agrícolas da casa. Às vezes, quando se estava a despedir, falou em qualquer coisa, que vou morrer rápido, ou uma coisa qualquer assim. E eu tentei ali balbuciar uma coisa, no sentido de balbuciar qualquer coisa, no sentido de ninguém sabe, Deus é que sabe, pode ser cada um de nós. Mas quando comecei a dizer qualquer coisa, ele olhou para mim com os olhos azuis, enormes, olhou para mim com um ar de, como é que eu ia dizer, de compaixão. Não era eu que estava a consolar a ele é que me estava a consolar a mim, com um ar de compaixão e com um ar de quem dizia, és um tolo. Estar a querer dizer qualquer coisa. Ele já estava liberto do mundo, já estava noutra perspectiva, e com uma tranquilidade tão grande, que para mim foi quase uma epifania desta visão tranquila de mostrar a morte e de mostrar com muita tranquilidade, com muita verdade. Aquele olhar marcou-me imenso, aquele olhar, aquele sorriso, olhar de sorriso de quem estava quase com pena de mim, de uma tolice que estava a querer dizer qualquer daquelas palavras que às vezes se dizem em situações dessas. O psicólogo Lacan diria que nós somos constituídos pelo olhar dos outros. A frase pode não ser exatamente assim. E aqui, neste sentido de abraçar a morte, eu acho que é nas pessoas que estão, se calhar, em estados mais terminais, e verão aqui certamente especialistas que falarão disto muito melhor do que eu, o nosso olhar para essas pessoas, eu acho que tem uma enorme importância. Eu tive o privilégio de alguma forma, acompanhar a doença durante muitos anos de todos os meus avós, dos 4, e de assistir a alguma degradação física ligada à idade. E achei sempre a importância do olhar, de como nós vemos as pessoas que estão a sofrer, ou com qualquer, ou inúteis, ou numa degradação física, é muito importante esse olhar. A delicadeza desse olhar, a delicadeza do saber comunicar com as pessoas, a delicadeza do silêncio, às vezes estar presente, tocar o silêncio, sempre com muita, eu diria sempre com muita transparência e sempre com muita verdade. Muitas vezes o homem exterior vai-se, o nosso corpo vai-se deteriorando, mas o homem interior renova-se. A pessoa que lá está-se a renovar e continua a ser a mesma pessoa, com a mesma dignidade, provavelmente de maneira diferente. E eu acho isto muito interessante. Até nas relações familiares, há uma oração muito conhecida do padre Sertilange, que é um dominicano francês, que fala quando alguém de uma família morre, não se afasta, renova-se de maneira diferente. Ele fala a família que está noutro andar, noutro patamar, mas está perto de nós, não se afasta, continua presente. Também li num sítio qualquer uma vez que cada pessoa vive a sua própria morte. É algo pessoal e que tem que ser vivido por cada um de nós. E é um mistério que certamente é um bocadinho, que será sempre silencioso
e muitas vezes, se ele está ligado a alguma inutilidade física, eu acho que pode existir sempre, mesmo no estado mais inútil, pode existir sempre deixa-me dizer, uma alegria da pessoa se oferecer. Porque se oferecer pelos outros, pode encontrar-se. Portanto, com algum sentido até para esse sofrimento. A questão do sofrimento, que é um mistério, a questão da morte, é sempre um escândalo enorme. Pronto. Mas fez-me coescrever uma meditação sobre a Via Sacra, exatamente para tentar um bocadinho perceber, de um ponto de vista da minha fé, tentar aprofundar a minha fé, noções como o sofrimento, ou como a morte, e como o oferecimento do sofrimento. Enfim, às vezes o silêncio é a melhor coisa, não se pode dizer muito. Eu li um livro há poucos dias, estava a ler um livro sobre, não me recordo agora quem é o autor, que é sobre morte de monges. É um livro francês, muito interessante. E depois também achei graça porque um dos monges dizia que, em estado terminal, dizia que a vida inteira tinha andado a pregar sobre a morte e não sei o quê, quando se passou tornou, no caso pessoal, que a única coisa que podia dizer era o silêncio, que não havia palavras para dizer aquilo. É muito fácil, se calhar, falar sobre os outros do que falar sobre si próprio. Mas mesmo no silêncio, a proximidade, eu acho que é extremamente importante. Outro aspecto aqui que vos queria falar era um bocadinho de uma morte espiritual, porque eu acho que às vezes nós estamos rodeados, vemos pessoas que, embora vivas, já morreram. Não têm esperança, não têm vida. E eu, pelo menos no meu caso, a fé na ressurreição transforma-me numa pessoa com esperança e não num desesperado. Portanto, de estar ligado à vida e não à morte. E a meditação sobre a morte leva-me a essa ligação à vida e não a um desespero da morte. Li também outro dia há pouco tempo que não é bom morrer antes de morrer, e muitas vezes nós assistimos a pessoas que ainda antes de morrer já estão mortas, pronto, sem esperança, sem vida, e acho que não é esse o nosso, aquilo que somos chamados a ser. Eu vou voltar, peço-vos desculpa, vou voltar outra vez aqui um bocadinho à minha família, e é esta partilha pessoal da minha família como comecei. E volto outra vez à minha mãe, para vos dizer que o meu pai faleceu à volta de 5 anos, meus pais viviam em Abrantes, viviam em Lisboa, e eu trouxe a minha mãe para a minha casa, que tem 93 anos, quase 93 anos. E temos vivido juntos nos últimos 5 anos. E para além da doença que teve, de um acidente vascular cerebral, quando eu tinha 3 anos, que a vida inteira a condicionou, tem os problemas todos ligados a uma pessoa com 93 anos. No dia-a-dia, às vezes mais complicado, outras vezes menos complicados, enfim. Mas aquilo que eu tento, e aquilo que gostava um bocadinho de fazer, e aquilo que tento, às vezes falo muito com a minha irmã também, é privilegiar os momentos que passo com a minha mãe no resto das nossas vidas. E privilegiar cada um desses momentos, no sentido positivo, como um privilégio de vida. E no dia-a-dia, pronto, sem grande preocupação. Eu não sei o que é que vai ser amanhã, mas também não me vou preocupar da doença da amanhã, mas privilegiando o tempo que nos resta a viver juntos, e este caminho, fazê-lo junto, privilegiando esse tempo. E vou já terminar dizendo-vos que, para mim, a meditação sobre a morte
é uma enorme fonte de vida para mim. Diria que é mesmo a maior fonte de vida. E queria terminar aqui com uma frase que era o título de um programa de televisão muito célebre nos Estados Unidos, que era nos anos 50 ou 60, do cardeal Fulton Sheen, que era: a vida vale a pena ser vivida. E se há alguma ideia que eu gostaria aqui, na meditação sobre a morte, de partilhar convosco, é que a vida vale a pena ser vivida. Muito obrigado pela paciência que tiveram a me escutar.